Graças a Deus, irmãos. Podeis se assentar. Vamos mesmo assentados orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa noite, onde nós ministramos o louvor, toda a adoração ao teu santo nome. E agora, neste momento, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, por saber que não sou digno, mas que a tua misericórdia, a tua graça me alcance mais uma vez nessa noite e nos dê a tua palavra. É o que eu oro e te peço no nome santo de Jesus. Amém. Eloy? Ok, Eloy. Vamos lá. Projeta pra gente aí Jeremias 2, 5. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido. A palavra do Senhor no livro de Jeremias, eu gostaria de começar com esse versículo, que é uma pergunta dura do Senhor ao seu povo. Um povo que o Senhor cuidou, tirou da terra do Egito, levou para o deserto. Nós sabemos o tamanho de cuidado que ele teve. Mas esse povo, simplesmente quando eles chegaram em Canaã, que era a promessa de Deus para a vida deles, era o local de descanso, era o que Deus tinha projetado para eles. Ele simplesmente os abandonou. O povo abandonou o Senhor. E o questionamento do Senhor é: por que isso aconteceu? O que eles encontraram de injusto? Ainda que ele não precisasse dar nenhuma satisfação, porque ele é Deus, mas obviamente, o capítulo 2 de Jeremias, você vai ver muitas repreensões de Deus. Mas fica nítido o amor de Deus pelo seu povo. Um grito do profeta de: se arrependam, voltem aos caminhos do Senhor. Vocês estão errando por muito. E é engraçado que depois dessa pergunta, né, que o Senhor faz, porque ele sabe que não havia nenhuma injustiça nele, né, que eles não teriam uma resposta. Ele simplesmente menciona uma pergunta que o povo fazia, né, no versículo 6. Projeta aí pra gente, Eloy. Jeremias 2:6. Ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver. Além de abandonar o Senhor, eles questionavam: onde está o nosso Deus? Eles reconheciam tudo que Deus havia feito por eles no deserto, que Ele havia os sustentado numa terra onde eles não plantavam, uma terra seca. Como Deus cuidou deles.
Mas simplesmente eles não conseguiam mais enxergar esse Deus. Esse Deus se tornou insuficiente para eles quando eles entraram em Canaã. Ao ponto deles estarem tão cegos, deles não conseguirem mais enxergar esse amor. E é engraçado porque esse texto é muito semelhante ao que Gideão falou, né, ao anjo do Senhor. E tanto nesse texto como no de Juízes 6, fica nítido o amor de Deus, né? Vocês imaginam, né, o povo de Israel sendo afligido pelos midianitas, algo que era recorrente, né? No livro de Juízes a gente vê que pelo menos por 7 vezes eles pecaram, depois se arrependiam, retornavam para o Senhor e pecavam de novo, né? Depois, se a gente pegar a época dos reis, aí isso se torna mais nítido, vamos dizer assim. Mas aí Deus envia um profeta, né? E eles não deram ouvidos. Aí Deus envia um anjo, o anjo de Deus, que se senta ao lado de Gideão. E aí, na verdade, eu acho que começa, vamos dizer assim, alguma lição para essa noite. Porque o anjo, ele diz, primeira coisa que ele diz para Gideão é: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Ele só diz isso. O Senhor é contigo. E Gideão fala: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tamanha calamidade? Os olhos dele estavam na calamidade que eles estavam vivendo. E ele diz exatamente isso, né? Que o que é feito, né, dos milagres que nossos pais nos contam, né, de como os fez, né, subir da terra do Egito, mas o Senhor nos abandonou. É o termo que ele usa. E nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor nos abandonou. E Juízes 6 é muito, é um dos textos muitos lindos textos da Bíblia, né? E é tremenda essa frase, porque fala que o anjo do Senhor olhou para Gideão e disse, né, e ordenou, né, vai nesta tua força. E ordenou, ele olhou e ordenou, vai nesta tua força que você vai livrar o povo de Israel. Você vai tirar eles da mão de Midian. E é uma promessa tremenda. E aí, a gente vê quem era Gideão. Gideão estava pronto? Não estava. Não estava nem perto disso. Assim como eu e você também não estamos prontos. Vou ser bem sincero, eu estou num processo talvez bem inicial. Mas Deus já tinha liberado uma palavra para Gideão. Já tinha dado uma ordem. E é engraçado que depois que ele diz, ele fala assim: acaso não sou eu que te envio? Quer dizer, aí Gideão teve que, vocês sabem melhor do que eu, irmãos, Gideão teve que consertar muitas coisas, né? Destruir lá o altar de Baal, fazer um altar ao Senhor, como o Espírito Santo veio e revestiu, né? Como ele selecionou homens, como ele com medo fez prova de Deus através da lã. Mas o que eu acho
tremendo, vamos dizer assim, é que Gideão passou por vários processos. E como nós somos tolos, me perdoem o termo, mas como nós deixamos de confiar no Senhor. Porque você vê que a fragilidade de Gideão é a mesma que eu e você, né? Ele tinha que enfrentar um exército bem maior, com 300 homens, né? E ele tinha medo. Os mesmos medos que nós temos no nosso dia a dia, quando vemos nossos gigantes, ou os nossos exércitos se levantando contra a gente. Exércitos inimigos. E o que eu acho mais engraçado é que o Senhor autoriza Gideão, né, a ir até o acampamento inimigo para ver o que aqueles homens estavam falando. E aí ele pega o seu servo, acho que é Purá, né, o nome? Não tenho certeza. Mas enfim, e chega lá, ele ouve 2 homens conversando, né, que um pão de cevada havia rolado no acampamento dos midianitas e derrubado lá uma tenda. E aí o outro interpreta que aquilo era a espada de Gideão, porque o Senhor já havia os entregue na mão dele. E ele saiu glorificando a Deus. Quer dizer, ali parece que ele ouviu algo que lhe deu tamanha confiança que foi... Mas ele já o tinha ouvido da boca de Deus. Isso que me chama a atenção. Como nós nos agarramos a coisas palpáveis, vamos dizer assim. Como nós gostamos de ter um mapa na mão. Como nós nos sentimos seguros, como nós temos as respostas. Como nós ficamos confiantes quando nós sabemos que a nossa vitória é garantida. Nós somos assim, coisas palpáveis. Nós temos uma dificuldade tremenda de confiar no que Deus nos disse. Quando o inimigo se levanta, nós recuamos ou retrocedemos. E é incrível porque ele ouve da boca de um homem, um inimigo, provavelmente um ímpio, eu não sei, mas ele se sente confiante. Mas o Senhor, a gente fala assim, mas também ele estava com 300 homens, era uma luta desigual. Deus não precisava dos 300 homens para derrubar aquele exército. Nós muitas vezes deixamos de enxergar a grandeza de Deus quando olhamos para as dificuldades. Deus não precisava de 300 homens. Um texto que eu gosto muito é 2 Reis ou 2 Crônicas, é quando fala de Ezequias, né? Que ele faz a reforma. E até citei esse dia na escola bíblica, né? Porque fala que saiu um anjo do Senhor e matou 185 homens no acampamento dos assírios. Não tinha nenhum homem. Saiu um anjo, ou o anjo, né? Acho que é o anjo do Senhor. E matou 185 homens. E nós, na nossa cabeça, ficamos, né, medindo, vendo o tamanho das dificuldades. Como aquele povo amedrontado que sabia tudo de Golias. Sabia quanto ele media, da sua armadura, do seu histórico de guerra, quando pesava a sua espada, seu escudo, com os olhos nele, amedrontado. Aí chegou Davi e falou assim: quem que é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos Exércitos? Não há gigante para o nosso Deus. Não há exército maior que o nosso Deus. O nosso problema
Quer dizer, o meu problema é que muitas vezes nós nos auto-boicotamos. Nós nos esquecemos disso. Nós tiramos os olhos dele. Vocês imaginam aquele povo passar por tudo que eles passaram? Eu falo que nós somos muito mal acostumados. Parece que as coisas se tornam normais para nós. Saíram do Egito, tinham como eles sair do Egito? Esse povo era escravo. Pela força deles, eles nunca sairiam. Mas eles não saíram de mãos vazias. Aí eles vão para um deserto, uma terra seca. Terra seca é onde não tem como você produzir o seu alimento. Não tem como você plantar. É uma terra infértil. Uma terra que não vai produzir seu fruto. Enfrentaram vários exércitos. E o que matou eles não foi nenhum exército inimigo. Não foi a fome. Foi a desobediência. Vamos seguir Jeremias 2:7, Eloi. Olha o que Deus diz. Eles estavam falando que Deus havia os abandonado. E o Senhor diz: entretanto, ou contudo, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes a terra e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. Irmãos, se vocês notarem, o livro de Jeremias é cheio de contraste. Se você ler depois até o final na sua casa, você vai perceber isso. Eles ficaram num deserto de terra seca. E foram alimentados. Mas quando eles entraram numa terra fértil, uma terra que eles poderiam produzir seu fruto, era uma terra que poderia dar seu fruto, eles passaram a ter dificuldade com os seus inimigos. E aí, quando eles têm dificuldade, eles atribuem isso a Deus. Mas eles se esquecem o que Deus ordenou. Deus havia ordenado. O nosso Deus, Ele é um Deus amoroso, fiel, bondoso, longânimo. A Bíblia fala que Ele tarda a sua ira para que nós nos arrependamos. Mas Ele é um Deus justo. Ele já havia falado. Antes do povo entrar na terra. Quando vocês entrarem na terra, vocês destruam os ídolos. Destrua os altares nos altos. Destrua tudo que há lá. E tomem posse da terra. Mas o engraçado é que Deus fala uma coisa muito séria depois disso, né? Ele fala, acho que tem um versículo falando de como eles dividiriam a terra, e depois ele fala assim: mas se vocês não fizerem isso, fizerem aliança com esse povo, eles serão como farpas para os seus olhos e aguilhões para as suas costas. E o que eu faria com eles, eu farei com vocês. É muito forte isso. É muito sério, né? E aí você vê que o povo, quando entra na terra, ele até começa bem, mas aí ele começa de novo olhar, né, com os olhos humanos, e aí ele vê que alguns povos tinham muitos carros de guerra, e ele vai acomodando a situação. Como muitas vezes a gente faz na nossa vida. Vai acomodando.
dando um jeitinho. Deixa eles ficarem. A gente tributa eles. Olha que ideia maravilhosa. E daqui a pouco, eles tinham 7 deuses novos. Sete deuses novos. E aí sobreveio tudo que sobreveio sobre a vida deles. Isso foi uma consequência das escolhas deles. O objetivo de Deus nunca foi esse. Os planos de Deus para as nossas vidas, Ele é bom. A palavra de Deus diz isso. Que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de guerra, né? Acho que é Jeremias 29 diz isso: para vos dar o bem que esperais. E tem várias outras passagens. Só que o Senhor tem ciúme do seu povo. Ele não divide sua glória. Ele não negocia. Ele nos faz uma nova proposta cada dia. Ele coloca diante de nós, né? Bênção e maldição. Leia o livro de Deuteronômio 28, Deuteronômio 11, você vai ver isso. Ele faz uma proposta, bênção e maldição. Ele até sugere que a gente escolha a bênção. Mas ele fala, bênção se vocês obedecerem às ordenanças que tenham mandado, ou maldição. E eu falo que muitas vezes nós nos auto-boicotamos porque nós temos um privilégio tão grande, porque nós temos o Espírito Santo e Ele nos direciona quando o consultamos, né? E muitas vezes nós nos apressamos, tomamos decisões erradas, ou tentamos vencer pela nossa força, ou pela nossa experiência, ou por aquilo que nós acreditamos. E a resposta está aqui dentro da gente, né? O Espírito Santo, né? Nos direcionando. Muitas vezes nós nem paramos para ouvir ou para consultar o Senhor. Senhor, qual é a sua vontade? Nós vamos tomando decisões e tentando vencer tudo no braço, pela nossa força, cometendo erros e pagando pelas consequências dos nossos erros. E o livro de Jeremias, o profeta usa várias figuras de linguagem, né? Ele fala de cisterna, né? Ele fala, né, que o povo cometeu 2 erros: abandonar o Senhor e confiar em cisternas rotas que não retêm mais água. Ele compara o povo a animal selvagem que não aceita o jugo do Senhor. A uma criança que não tem mais repreensão, que não tem incorrigível, uma criança incorrigível, uma vinha degradada. Enfim, são várias situações que ele usa para tentar alertar o povo. Desperta, arrependam-se. Mas é igual a Ana falou aqui no louvor, né? Se nós não reconhecemos que estamos doentes, como podemos solicitar o remédio? Eles não se consideravam culpados. Eles insistiam que estavam certos diante do Senhor, ao ponto de culpar o Senhor de tê-los abandonado.
E eu falo que fica tão evidente, né, o amor do Senhor, mesmo com tanta lição dura de Jeremias 2, porque você vê que o objetivo dele era só despertar o povo ao arrependimento, a reconhecer que eles estavam errados e voltarem para o Senhor. Só que aquele povo não recebia a repreensão, eles não reconheciam, porque eles estavam com o coração contaminado. A palavra do Senhor diz várias coisas sobre coração. Eu gosto de alguns versículos assim, irmãos. Às vezes eu pego uma palavra e vou estudando a Bíblia, e é o jeito de eu, sei lá, às vezes me relacionar com Deus. E é interessante que tem alguns versículos, né, que falam de coração. Um deles, acho que é em Jeremias mesmo, acho que é 17, que diz, né, que o coração do homem é enganoso. E fala, mais que todas as coisas, perverso. Ainda tem um perverso no final na minha tradução. Nós temos que parar de confiar nas nossas impressões, naquilo que nós achamos, ou naquilo que nossa experiência. Ai, olha, eu tenho. Consulte o Senhor, pois Ele nos direciona. É Ele que é o nosso escape, Ele que é o nosso escudo, Ele é o nosso alimento, a nossa fortaleza. Sem Deus não dá para viver. Você pode estar na terra fértil e passar fome, mas com Deus você pode estar num deserto e ser bem alimentado. A palavra de Deus diz, deserto não é lugar de homem viver. Homem não vive em deserto, mas o Senhor o sustentava. Qual o melhor lugar para se estar? Com Deus. Independente da ocasião, independente da situação que a gente vive, da dificuldade que você enfrenta. É igual o pastor Marcos falou, né? Você não sabe o que eu vivo. Todo mundo tem sua dificuldade. Vai passar por um momento ruim. Mas passe com o Senhor. E eu não li os primeiros versículos de Jeremias, mas eu queria ler agora, para terminar essa mensagem. Pode colocar Jeremias 2, pode ser 2. O Senhor mandando Jeremias falar. Vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém e o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor, como minha noiva nos tempos da tua juventude. Como recém-casados, estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. 3. Ora, Israel, meu povo era sagrado para com Yahvé. Como as primícias de sua colheita, todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e portanto a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Olha o amor de Deus pelo povo, o relacionamento que Ele espera do seu povo com Ele. Essa é a vontade de Deus. A palavra diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Eu não vim aqui falar para vocês, então nós temos que viver no deserto. Não.
Deus não tem deserto para as nossas vidas. Mas nós temos que ser obedientes a Ele. Saber quem Ele é. Reconhecer o que Ele representa em nossas vidas. Em Êxodo 19, põe para mim, Eloy, 19, 4, acho que é 4, 5 e 6. Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Deus valoriza muito o seu povo. Ele cuida aquele que tem aliança com Ele, que permanece fiel a Ele. E muitas vezes nós não temos a dimensão disso. O Novo Testamento diz que nós somos templo do Espírito Santo, né? Que nosso corpo nem nosso é. Mas muitas vezes nós não atinamos para isso. Deus nos ama. Ele cuida de nós. Ele não se esquece, Ele não nos abandona. Mesmo nas nossas dificuldades, Ele nos ouve. Ele está conosco. Ele cuida de nós. Põe o verso 5 de novo, o Eloy, dá para projetar aí? Agora, se ouvirdes a minha voz, se é condicional, né? Você tem a opção de ouvir ou não. E obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal. Que privilégio. Sereis como meu tesouro pessoal. Que privilégio nós temos de sermos o povo do Senhor. Do Deus Todo-Poderoso. Aquele que está acima de todos os problemas. E para encerrar, Eloy, agora é para encerrar mesmo. Eu só queria ler o Salmo 32. E eu acho tremendo, porque o pastor Veronese veio, falou uma coisa, e o Guto falou uma coisa até, de certa forma, parecida, né? Que quando eles tiveram Covid, foi um tempo de reflexão, de alinhamento, de algumas coisas que precisava abandonar, né? E a gente vê pastores, né? Pessoas que já têm uma vida reta. Eu não estou idolatrando eles, viu, irmãos? São homens como nós, sujeitos a erros, do mesmo jeito. Mas sempre nós temos algo a alinhar. Sempre nós temos alguns ajustes a fazer. Diz assim o Salmo 32. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia.
Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e as minhas forças se desvaneceram, como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Vamos ler de novo esse versículo, só um minuto, Eloy. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas, caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Que nós confiemos no Senhor. Que a nossa confiança esteja totalmente nele. Muitas vezes nós estamos preocupados em guardar dinheiro, talvez. Está difícil. Os tempos estão difíceis. Guarde o seu coração. Guarde a sua fé. A palavra de Deus diz isso, né? De tudo que deves guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. As suas forças podem falhar, mas Deus não falha. Que nós confiemos nele. Amém? Pastor. Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, a gente vai encerrar. Queria deixar um recado aqui, aliás, dois. Nesse próximo domingo nós temos a ceia do Senhor, então que você possa lembrar disso e vir com o teu coração aí cheio de gratidão. É um memorial da Igreja de Cristo. Nós fazemos a ceia em memória dele, da obra dele, que você possa participar com alegria da ceia do Senhor nesse próximo domingo. E pela manhã, às 9 da manhã, temos escola dominical aqui. Você também é nosso convidado. Aleluia. Que o Senhor te acorde de manhã lá, umas 8 horas. Aleluia. Amém. 2 amém tá bom. Aleluia. Precisava de um só, né? 2 tá bom. Bom, eu sei que o professor é meia boca de domingo agora. O professor é meia boca, mas a pessoa que está sendo falada aqui é maravilhosa, é sobre o Espírito Santo. Então, venha que vai edificar a sua vida, eu tenho certeza disso. Amém? Feche os teus olhos aí, Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos, a Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de prestar um culto ao Senhor. De prestar um culto racional ao Senhor, de prestar um culto, Pai, ao Senhor, um culto de adoração,
poder ouvir a tua voz, poder adorar o teu nome, poder estar no meio da tua igreja, Pai, da igreja gloriosa do Senhor. Pai, isso é um privilégio. Nós te louvamos por mais uma noite, ó Deus, em que pudemos ouvir a tua voz, pedimos a tua bênção, ó Pai, os teus cuidados, ó Deus, os teus milagres e maravilhas sobre a vida, Pai, do teu servo, do Carlos, de toda a sua família, a sua casa, Senhor, os seus negócios. Continua abençoando, guardando, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos por cada irmão, cada irmã, aqueles que talvez não puderam ouvir nessa noite, estão em casa, talvez ouvindo, Deus, a tua palavra. Talvez aqueles que vão ouvir amanhã ou depois. Pai, que o Senhor venha tocá-los profundamente em nome de Jesus. Que a tua unção alcance, que a tua presença possa entrar, que a tua palavra possa ecoar, Deus, possa entrar pelos ouvidos. E livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, como o profeta do Senhor disse, livra-nos de termos ouvidos teimosos, ó Deus, de termos ouvidos fechados, ó Deus, não, mas possamos ter ouvidos espirituais para ouvir a tua voz e colocar a tua vontade em prática. Despede o teu povo em paz, que seja um final, um restante de semana, ó Pai, poderoso ainda na tua presença para cada um de nós, em nome de Jesus, Pai, amém e amém, amém. Espera uma palavra para alguém aí, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.